Olá, gente, meu nome é Maria Clara e minha equipe é formada por Stephanie Iris e Luiz Jerônimo. Iremos falar um pouco de algumas curiosidades da matemática no nosso cotidiano. A matemática ela está presente em diversas situações do nosso cotidiano, como no cálculo de compras, na interpretação de gráficos e até mesmo na resolução de problemas do dia a dia. Ela é uma ferramenta essencial para tornarmos decisões e entendermos o mundo ao nosso redor. Eu vou falar um pouco sobre o que é a catenária e para que ela realmente é usada no nosso cotidiano. A catenária é uma curva formada por um cabo flexível suspenso entre dois pontos, influenciada principalmente pela força da gravidade. Na engenharia, é usada em sistemas de transmissão de energia elétrica, como linhas de trem e cabos de ponte, pois sua forma minimiza a tensão no cabo. No cotidiano, você pode vê-la em linhas aéreas de trem ou em estruturas suspensas. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda curiosidade matemática no nosso cotidiano, superfícies regradas. Vou explicar um pouco sobre o hiperboloide. O hiperboloide de uma folha pode ser gerado pelo movimento de uma reta que se apoia em duas circunferências. Esta superfície é considerada formada por uma infinidade de retas e é conhecida como superfície regrada. É uma superfície presente em construções, por causa de certas propriedades geométricas, que além disso, pelo estético, faz que seja aproveitada em projetos arquitetônicos, como por exemplo a Catedral de Brasília. Agora eu vou citar duas aplicações do hiperboloide no nosso dia a dia, como o reator de uma usina nuclear e a Catedral de Brasília. Bom, agora eu vou explicar sobre a segunda superfície regrada, o helicoide. O helicoide também é uma superfície regrada muito utilizada na engenharia. Um exemplo muito presente nos nossos dia a dia são as escadas em espiral. O movimento em espiral é muito presente na natureza, e isso por certas características que algumas superfícies possuem de economizar energia e espaço. Dentre essa classe de superfícies, conhecidas como superfícies mínimas, encontra-se o helicoide. Agora eu vou citar aplicações do helicoide no nosso cotidiano, que são a estrutura do DNA, a mola, as escadas em espiral e o tornado. Agora eu vou falar sobre a terceira curiosidade matemática no nosso cotidiano, a geodésia. Uma geodésia é uma curva que representa a trajetória mais curta entre dois pontos em uma superfície curva. Ela segue as linhas da curvatura mínima, ou seja, aquela que em uma curvatura é a menor possível. Para determinar uma geodésia, é necessário levar em consideração a métrica da superfície, que descreve a distância entre dois pontos próximos, em um espaço euclidiano, em um plano bidimensional. Uma geodésia é uma linha reta. No entanto, em uma superfície curva, como a Terra, as geodésias são curvas que se adaptam à curvatura da superfície, ou seja, ela está junto com a linha do Equador. Um exemplo prático de geodésia é um voo entre duas cidades em um globo terrestre, com o caminho mais curto em uma linha reta no mapa do plano, mais uma curva que segue a curvatura da Terra. E para finalizar, irei falar alguns tópicos onde a matemática está presente no nosso cotidiano, que são nas finanças pessoais, engenharia, navegação, tecnologia e criptografia, na estatística e arquitetura. Bom, já que a Maria Clara falou sobre os tópicos, eu vou explicar algum deles, começando com finanças pessoais. Nas finanças pessoais, a matemática é fundamental para gerenciar nosso dinheiro, calcular juros, fazer investimentos, planejar um orçamento e pagar contas. Agora eu vou explicar um pouco sobre a engenharia. A matemática é amplamente utilizada na engenharia para projetar estruturas, calcular cargas e resistências de materiais, além de modelar fenômenos físicos. Agora eu vou falar sobre a navegação. A trigonometria é usada na navegação marítima e aérea para calcular rotas
determinar posições e medir distâncias. Agora eu vou falar sobre a tecnologia e a criptografia. A matemática é essencial para a criptografia de dados, garantindo a segurança das informações transmitidas na internet. Agora eu vou falar sobre a estatística. A estatística nos ajuda a interpretar dados e tomar decisões informadas em áreas como pesquisa de opinião, análise, mercado e previsão do tempo. Também temos a arquitetura. A matemática ela é utilizada no design de construção de edifícios, cálculos de área e volume e estético nas proporções arquitetônicas. Além disso, ao calcular porcentagens, estamos utilizando a matemática para determinar descontos, taxas de juros e até mesmo para dividir a conta em um restaurante. Na cozinha, a matemática também está presente, ao seguir uma receita e medir os ingredientes com precisão. Estamos utilizando os conceitos de medidas e proporções. A matemática também é importante na análise de dados estatísticos. Por exemplo, ao interpretar gráficos e tabelas, podemos entender melhor tendências e padrões. E quando precisamos planejar nosso orçamento, a matemática nos ajuda a calcular gastos, economia e definir prioridades financeiras. E esse foi o nosso trabalho, de algumas curiosidades da matemática no nosso cotidiano. Espero que tenham gostado.